Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Nós olhamos para o mundo e cansamos. Creio que você também, olhando para tudo o que acontece, nesse mundo cheio de enganos, mentiras, também deve ter ficado cansado tantas vezes. Tanto que já vi vários cristãos dizerem que tudo o que mais gostariam era que Jesus voltasse. Isso, de certa forma, é bom. Mas veja que, apesar do mundo ser cansativo, Deus ainda tem paciência, porque ainda tem o propósito de salvar muitas vidas. Até o último dia em que Ele queira salvar mais uma pessoa, em que Ele queira salvar mais alguém, Ele preservará a história até que então se cumpra os seus propósitos. É fantástico. Deus querendo salvar homens tão maus, tão pecadores, tão contrários a Ele. Mesmo assim, Deus permanece querendo salvar essas pessoas. Que Deus gracioso, não é? O Salmo 67, versículos agora de 3 a 7, continuam no propósito de mostrar que a salvação de Deus ia além de Israel. Deus nunca teve o propósito de salvar apenas Israel, mas Israel seria um instrumento. Então o salmista, a partir do versículo 13, diz: Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Veja que as bênçãos do Senhor sobre Israel iriam cair também sobre as nações. Esse sempre foi o propósito de Deus. E isso pode ser visto de uma forma grandiosa no capítulo 10 de Josué, em que os gibeonitas, que viram a graça, o poder, Deus de Israel, eles se escondem debaixo das asas do povo de Deus, porque creram que realmente Deus estava operando ali no meio de Israel. E uma vez que os inimigos vêm para destruir os gibeonitas, Israel vai salvá-los, exatamente que é a ideia da redenção. Israel como instrumento de salvação de todos os povos. Israel luta pelos gibeonitas para salvá-los da destruição, porque reis maus vêm para destruí-los. E não só Israel. A salvação envolve toda a criação. Então, Josué ora, e diz o texto que o sol parou, e Josué pôde lutar durante um dia muito longo até destruir os seus inimigos. Deus fez cair do céu grandes pedras para morrerem os adversários. Toda a criação estava envolvida. E, além da criação, o próprio Deus. Esse cenário é fantástico, porque ele mostra Israel como instrumento de salvação dos povos, que aqui são os gibeonitas, os gentios. Ele mostra a criação envolvida na salvação e contribuindo, colaborando para que aconteça a redenção. E mostra o Deus que do céu está agindo para que o povo de Deus realmente concretizasse a redenção. Todos envolvidos para a salvação de um povo que creu no Deus de Israel, que eram os gibeonitas. Esse texto ele é fantástico para entender como a redenção realmente se dá. Qual era o propósito de Deus desde o início? Salvar muitos povos. Por isso o salmista diz: louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, todos louvem. A igreja precisa ter essa consciência da dimensão que é a salvação, para que ela seja esse instrumento todas as gerações. O exclusivismo judaico dos dias de Jesus, em que achava que somente eles seriam salvos e mais ninguém, e desprezavam completamente os outros, quando aderido pela igreja em qualquer que seja a geração, gera uma igreja
é inoperante, uma igreja que se fecha e tudo o que faz talvez seja construir prédios. Não é este o propósito de Deus, nunca foi. Precisamos compreender que Deus usa a sua igreja para salvar vidas. Jesus, quando deu aos apóstolos a ordem de pregar, e diz: recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ou seja, eles deveriam ir além. Começariam ali em Jerusalém, começariam ali no meio do povo judeu, mas eles deveriam ir muito além, porque desde o início este era o propósito, ir muito além para alcançar vidas que estavam além das fronteiras de Israel. Isso deve ser aplicado aos nossos dias quando nós saímos das nossas quatro paredes para alcançar vidas que estão indo além. Nunca pensar dentro apenas dessas quatro paredes, porque dessa forma a igreja, como disse, ela se fecha de tal modo que ela se torna inoperante para o propósito de alcançar vidas que precisam adentrar, que sempre foi o propósito de Deus. Tanto que o apóstolo Paulo, quando fala em Romanos 8 da redenção, ele diz que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ou seja, toda a criação aguardando a redenção, todos esperando. Não é só você. Você está ansioso para Jesus voltar, a criação inteira está. Porque quando Jesus voltar, quando finalizar então o último que deveria ser chamado e redimido, ele volta para trazer a restauração de tudo. Então está todo mundo ansioso, está todo mundo querendo, você, eu e uma criação inteira está aguardando o cumprimento, a volta de Jesus, porque é naquele dia que se dará a restauração de todas as coisas. Uma criação restaurada, onde o pecado será tirado, onde a maldade será tirada, a mentira será tirada e tudo que é ruim será tirado. E então apenas ficará a glória de Deus, manifestada em tudo que é bom, porque quando Deus criou tudo, diz o texto que ele criou muito bom. E assim, naquele dia, nós não teremos apenas judeus, nós não teremos apenas eu e você, nós teremos pessoas de todos os lugares, tanto que diz assim Apocalipse, que entoavam novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão para sempre. Pessoas de toda tribo, língua, povo e nação, na presença do Senhor, para viver eternamente a esperança concretizada de uma criação restaurada. Portanto, você tanto deve perseverar aguardando firme ao cumprimento da promessa, como você também deve contribuir, sendo instrumento de Deus para anunciar adiante, para levar adiante esta mensagem que alcança toda a criação graciosamente, porque ela toda será restaurada. E todo aquele que ouvir e crer será salvo. Então, confiando na palavra, confiando no poder do Espírito, confiando na obra do Senhor, pregue, fale, testemunhe, vá para o trabalho falando de Jesus, vá para a escola falando de Jesus, vá para a universidade falando de Jesus. Fale de Cristo, testemunhe de Cristo, que Cristo seja anunciado por você em todos os cantos, de tal modo que você seja esse sal da terra, essa luz do mundo que resplandece o nome de Jesus, para que pessoas de todas as línguas, tribos e nações sejam redimidas. E assim, como disse o salmista, louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as gentes,
pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Então, anuncie a glória do Senhor para todas elas. Vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado por tudo. Tua graça, misericórdia, teu amor são tão grandes, Senhor, que nós somos alcançados. Porque nós, pequeninos, olhamos para a nossa geração e cansamos da maldade dos homens. Mas o Senhor, que vê todos os homens, tudo o que acontece, tem paciência, misericórdia e continua firme no propósito de salvar vidas, de tal forma que a terra ainda está girando para que o último que deva ser salvo seja alcançado por tua graça. Que o Senhor, ó Deus, receba toda a glória por tamanho amor, tamanha paciência, tamanha misericórdia, tamanha graça. Que o Senhor receba toda a glória por tudo isso. E tudo isso nós oramos gratos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.